TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá. Pelotão rodoviário de Taquari prende suspeitos de abigeato. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Três homens foram presos em flagrante na noite da terça-feira, suspeitos de abigeato em cidades da região. O pelotão rodoviário de Taquari recebeu informações de que o trio estaria trafegando pelo interior da cidade em uma Blazer com um reboque. Guarnições do pelotão e da Brigada Militar de cidades próximas fizeram barreiras e abordaram o veículo por volta das 10h30 da noite, no quilômetro 24 da ERS 244, em General Câmara. Um novilho estava sendo transportado no reboque. Conforme a polícia, o novilho seria furtado no fim da tarde de ontem em Passo do Sobrado e foi reconhecido pelo proprietário. Diversas ferramentas como tesourão, alicates, cordas, correntes estavam no veículo. Os três detidos, de 20, 26 e 32 anos, moradores de Fazenda Vila Nova, Vale Verde e Taquari, foram autuados em flagrante na delegacia de São Jerônimo para, na sequência, serem recolhidos ao sistema prisional. A caminhonete, o reboque e os materiais foram apreendidos. A suspeita da polícia é que o trio esteja envolvido em casos de abigeato registrados na região, incluindo Fazenda Vila Nova, Taquari e também Venâncio Aires. E o Rio Grande do Sul dá mais um passo no combate à violência contra as mulheres e meninas. O estado é um dos difusores da campanha mundial He for She, ou Eles por Elas, propagada pela Organização das Nações Unidas. Veja com a repórter Luciane Fagundes. O movimento mundial He for She, em português Eles por Elas, da ONU Mulheres, foi lançado oficialmente no Rio Grande do Sul na última sexta-feira, em evento realizado no Solar dos Câmara. O Eles por Elas convoca os homens a participarem ativamente da luta pelo fim da violência contra mulheres e meninas. O movimento chegou ao Brasil em 2014 e já tem a adesão da Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Uma grande honra, por certo, não só para mim que coordeno essa Frente Parlamentar de Homens pelo fim da violência contra as mulheres, mas para o Rio Grande do Sul, para o nosso parlamento, que é a primeira Assembleia do Brasil, como você disse, que adere a esse movimento mundial da ONU, Eles por Elas. Uma chamada aos homens e meninos à reflexão sobre a igualdade de gênero, sobre a valorização, o empoderamento das mulheres e dar poder para as mulheres. Não significa tirar poder dos homens, é elevar os patamares de igual para igual. O movimento é composto por governos, empresas, universidades, sociedade civil, mídia, instituições e homens públicos que atuam para ampliar a adesão de homens e meninos à luta pela redução da violência doméstica. Os números comprovam a importância da mobilização. No Rio Grande do Sul, a cada 20 minutos uma mulher é agredida e nos últimos 4 anos, 268 foram assassinadas. Mudar esta realidade já tinha inspirado o deputado Edgar Preto a criar a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, pioneira no Brasil. E agora o trabalho da frente foi referência para a ONU lançar a campanha He for She. O parlamentar também passou a integrar o Comitê Nacional Impulsor do movimento. São números que nós precisamos refletir, se ajudar, se juntar forças para que o Rio Grande do Sul saia desse triste patamar. E nós vamos conseguir isso, claro, com a sensibilização, com a mudança de cultura, mas também com orçamento, também com a ação do Estado, dos municípios, do poder público municipal, estadual e nacional, nas 3 esferas, formando essa rede de proteção às mulheres. Durante o ato, o Eles por Elas recebeu a adesão da dupla Grenal. Dirigentes do Grêmio e do Internacional, assim como da FAMURS, do Coletivo Feminino Plural, entre outras entidades, ganharam o certificado do movimento e reafirmaram seu compromisso com a igualdade de gênero e o fim da violência contra as mulheres. Nós vivemos uma sociedade patriarcal, machista, e na medida em que nós conquistamos a consciência, a adesão dos homens a esse trabalho, isso significa que nós podemos avançar na mudança da cultura.
A questão da violência contra a mulher não é um problema só das mulheres, é um problema da sociedade como um todo. Então, envolver os homens nesse debate é fundamental para a superação da violência de gênero. Quem também aderiu ao movimento foi o convidado especial do evento, o cantor e compositor gaúcho Vander Wildner. O artista apresentou músicas dedicadas às mulheres e ressaltou a necessidade dos homens mudarem seu comportamento. Eu estou aí para somar, para fazer com que isso diminua e chegue ao ponto, creio eu, de não acontecer mais esses absurdos, essa violência contra a mulher. Espero que a gente possa, com o tempo, resolver isso. Naquela noite ela chorou a noite toda. Chorou por tudo aquilo que sonhou. Uma joalheria no centro de Bom Retiro do Sul foi assaltada na terça-feira. De acordo com a Brigada Militar, os criminosos chegaram ao estabelecimento com um automóvel Celta. Conforme a polícia, 2 homens aproveitaram o momento em que o proprietário abriu o local para o acesso de uma cliente no fim da manhã e entraram junto na joalheria. Armados, anunciaram o assalto. Os assaltantes recolheram relógios e joias e fugiram. Um terceiro homem os aguardava do lado de fora no veículo. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Peritos do Instituto Geral de Perícias colheram digitais na joalheria para tentar identificar os responsáveis que estavam com o rosto coberto com capuz. Imagens de câmeras de segurança serão entregues à investigação e um levantamento mais detalhado do que foi roubado deverá ser apresentado à polícia pelo dono do estabelecimento. E o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia realizou o combate ao incêndio em uma casa de alvenaria na manhã desta quarta-feira. A guarnição foi acionada por populares para atender a ocorrência no loteamento Morada do Sol por volta das 6h15 da manhã. Ao chegarem ao local, o fogo já havia sido controlado pelos vizinhos. Os socorristas fizeram resfriamento e rescaldo do local durante cerca de 45 minutos. A propriedade de cerca de 50 metros quadrados teve alguns móveis atingidos pelo incêndio de origem desconhecida. Ninguém ficou ferido. Uma jaguatirica foi resgatada depois de ser atropelada na manhã desta terça-feira na IRS 128, no bairro Canabarro, em Teutônia. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia e o animal encaminhado ao Centro do Bem-Estar Animal, em Canoas, pelo 2º Grupo do Policiamento Ambiental de Estrela. Conforme o comandante, sargento Dari Júlio Scherer, a jaguatirica será monitorada e, se houver recuperação, será reintroduzida no ambiente natural aqui no Vale do Taquari. E 3 homens foram flagrados com R$13 mil em dinheiro dentro de um Passat, com placa de Vila Flores. Foi por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira, no quilômetro 72 da IRS 130, no bairro Santo André, aqui em Lajeado. Conforme o registro, o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul foi acionado pelo policiamento de Encantado após denúncia de que 3 pessoas em um carro tentavam abordar motoristas na rodovia no sentido Arroio do Meio Lajeado. Um dos passageiros mostrava um objeto que parecia uma arma. Em revista ao veículo, os policiais encontraram, além do dinheiro, um caderno com anotações suspeitas, uma mala e uma sacola com lingeries. As peças de roupa foram liberadas e o restante do material apreendido. O carro foi recolhido porque estava sem documentação. Os suspeitos de 24, 26 e 28 anos disseram que o dinheiro não era deles. Posteriormente, o homem de 26 anos afirmou que o valor lhe pertencia e era oriundo da venda das lingeries. Os moradores de Guaporé foram liberados após o registro. 3 celulares foram apreendidos, já que continham fotos de 2 dos suspeitos portando dinheiro e armas. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, eu quero trazer um assunto bastante pontual e que, digamos assim, está tirando o sono de muita gente. A população brasileira está enfrentando uma situação financeira bastante problemática. Diariamente a gente assiste na TV indicadores bem pessimistas
E apesar disso, apesar de toda essa ampla divulgação, ainda há, digamos assim, pessoas, há setores que, digamos assim, denegam ou não acreditam que existe então crise. Basicamente, eu entendo que o país de fato está enfrentando uma das maiores crises da sua história e efetivamente essa dificuldade financeira vai afetar e muito a população brasileira. Vários municípios, como já anteriormente conversamos, aí, vários municípios já estão enfrentando dificuldade em função de déficit de arrecadação. Isso inevitavelmente impacta diretamente, inclusive, para a população do município da região. Recentemente, então, para comprovar o que eu estou afirmando, houve inclusive a divulgação pelo governo federal de corte na ordem de 32 bilhões. Isso diretamente vai afetar, então, questões do PAC, Minha Casa Minha Vida e também, evidentemente, outras áreas importantes que efetivamente diz respeito à vida do dia a dia da comunidade e do país. Então, efetivamente, estamos em crise. O próprio PIB, né, o PIB nacional, ele tem projeções bastante pessimistas. Isso significa que nós teremos um ano difícil, vamos fechar o segundo semestre com déficit de arrecadação. E também para o ano seguinte, eu acredito que até o final de 2016, os economistas já acenam aí com um ano muito difícil, com dificuldades bastante extremas. Então, o conselho, que não é meu somente, mas que a gente já identificou e vários especialistas da área estão afirmando, é que efetivamente a população deve economizar e comprar somente aquilo que efetivamente é necessário. Então, qualquer supérfluo, por exemplo, estava pensando de trocar um carro, eu tenho que repensar, reavaliar se realmente eu preciso daquele carro, porque a situação econômica ela não é boa e infelizmente tende a piorar. Obrigado. O governo de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou recentemente uma obra de canalização pluvial na rua Dona Leopoldina, no bairro Florestal. Toda a canalização estava quebrada e, por isso, são estimados em torno de 20 dias para a conclusão do serviço, destaca o titular da pasta, Adi Ceruti. A canalização quebrada estava instalada sob a calçada, o que atrapalha ainda mais a vida dos moradores da via. Cerca de 200 canos de concreto armado com 30 centímetros de diâmetro substituirão os antigos, desta vez sob a via de rolamento, no trecho entre a Avenida dos 15 e a BR-386. A etapa seguinte se dará com a reposição dos paralelepípedos por onde a canalização passar. Em função do mau cheiro que se verifica no local, Ceruti pede compreensão dos moradores e afirma que a obra tem prioridade para ser concluída. E conheça agora a inédita Lei de Responsabilidade Fiscal Gaúcha. Veja no material produzido pela equipe do Palácio Piratini. Todos sabem que não se deve gastar mais do que se recebe. E para que isso nunca mais aconteça no Rio Grande, agora existe uma lei. O governo do estado acaba de lançar mais de 20 medidas para equilibrar as finanças do estado. E a mais importante delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. E a conta é bem simples. A lei proíbe gastar mais do que se arrecada. Mas a lei estadual traz novidades em relação à versão federal. Para propor o aumento de despesas, é preciso comprovar se há verba para assumir os novos custos. O aumento de salários é vetado nos últimos 8 meses de mandato, evitando que um governo conceda aumentos para o mandato seguinte. Os limites prudenciais ficarão mais rígidos. Quando os gastos com a folha de pagamento ultrapassam os percentuais máximos em relação à arrecadação, a lei federal proíbe contratações, criação de novos cargos, concessão de reajustes e outras vantagens durante 4 meses. Na lei estadual, este prazo aumenta para 2 anos, garantindo ainda mais controle e equilíbrio.
Isso é o que precisa ser feito para buscar a garantia dos serviços essenciais à população. E com as contas em dia, o Estado terá condições de iniciar um novo ciclo sustentável de crescimento para todos os gaúchos. O governo de Lajeado realizou nesta quarta-feira um encontro com membros do Comitê de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado e comunidade em geral. A pauta da discussão foi a pavimentação asfáltica de trechos das vias Benjamin Constant, entre as vias Silva Jardim e Oswaldo Aranha, da Júlio de Castilhos, em cerca de 30 metros de extensão, e da rua Bento Gonçalves, entre a Marechal Deodoro e Oswaldo Aranha. Na ocasião, o secretário de Governo, Auri Heiser, esclareceu que o projeto prevê instalação de canalização pluvial, pavimentação asfáltica, ciclovias e placas de sinalização turística. Conforme Heiser, em função das referidas vias não disporem de canalização pluvial, o projeto deve ser alterado, o que reduzirá a pavimentação da Júlio de Castilhos em apenas 30 metros de extensão. Ele explica que a pavimentação deste pequeno trecho da Júlio é necessária para não ficar caracterizada a mudança do projeto e não redução, o que inviabilizaria o repasse de R$ 438 mil do Ministério do Turismo, com contrapartida de R$ 82 mil do município provenientes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Alguns munícipes afirmaram que os recursos poderiam ser utilizados para outra finalidade, alegando que esta obra não seria necessária frente a outras demandas municipais. Entretanto, Heiser disse que o objeto do projeto não poderia ser outro, tendo em vista que o Ministério do Turismo cancelaria o repasse se isso ocorresse. Complementando seu posicionamento, o presidente do comitê, Ítalo Reale, destacou que a pavimentação asfáltica dos referidos trechos contribuiria para dar início a um projeto maior de revitalização do centro histórico, facilitando o acesso das pessoas, seja a pé, de carro ou em bicicleta, até a rua Oswaldo Aranha. Partilhando dessa opinião, Heiser destacou que melhorar a infraestrutura viária deste acesso à barranca do Rio Taquari é uma forma de aumentar a circulação de pessoas onde a cidade se originou. Uma nova reunião ficou agendada para o dia 30 de setembro, às 10 horas da manhã, no Salão de Eventos da Prefeitura, para a retomada das discussões sobre este tema. E o governo federal vai comprar 638 toneladas de alimentos da agricultura familiar. Veja com Leandro Alarcon. 638 toneladas de produtos da agricultura familiar, como mandioca, milho e feijão, serão comprados pelo governo federal por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Os produtos vão compor as cestas de alimentos que são doadas para as famílias em situação de segurança alimentar e nutricional. O investimento nessas compras é de R$1 milhão. Qualquer cooperativa do Brasil pode vender produtos para o programa. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Cumprindo com o objetivo de promover a inserção no mundo do trabalho pela educação profissional, o SENAC abre 20 vagas gratuitas para os cursos técnico em recursos humanos na modalidade de educação à distância, EAD, no SENAC Lajeado. As opções são oferecidas através do programa SENAC de gratuidade e na modalidade da educação à distância, o que facilita ainda mais o acesso às formações. Os cursos são realizados na modalidade à distância com pelo menos um encontro presencial por mês. Para estes momentos presenciais, o aluno deve escolher o polo do SENAC mais próximo. De acordo com o levantamento realizado pelo SENAC, mais de 80% dos alunos dos cursos técnicos da instituição já concluem a habilitação com um emprego garantido. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de setembro, portanto, até esta quinta-feira, exclusivamente pelo site ead.senac.br/cursos-gratuitos. As informações sobre o número de vagas por polo, período de inscrição, divulgação dos selecionados e início das aulas você encontra no edital do programa disponível no site www.ead.senac.br/cursos-gratuitos. E o Brasil precisa se adaptar para crescer em novo ambiente econômico mundial. Quem disse isso foi o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
todo mundo já vê na televisão, está sabendo como que o mundo mudou. A China está lá com aquelas várias questões, está desacelerando o crescimento. A gente viu que o preço das commodities, das matérias-primas, de muitas das coisas que a gente vende para o exterior, caiu, até o petróleo também caiu. Isso significa que a gente está vivendo um outro ambiente econômico. E, portanto, o Brasil precisa se adaptar para ser vencedor nesse ambiente também. Então, a gente tem que mudar um pouquinho, vamos dizer, o esquema tático do jogo para a gente poder ganhar. É como se tivesse o nosso adversário mudado, a gente também tem que mudar um pouquinho, mudar o posicionamento de alguns jogadores. Então, é isso que a gente está tentando fazer na economia. Como é que a gente faz essa mudança mais estrutural? O economista chama isso de mudança estrutural. Como é que você muda algumas regras para as regras ficarem mais favoráveis a gente crescer num ambiente diferente? Você também tem que votar. Então, o que é a estratégia do governo? Qual é o plano do governo? O plano do governo é você fazer esses acertos de médio e longo prazo, aí inclui várias áreas, facilitar investimento, facilitar, também continuar apoiando a educação, melhorar a qualidade da saúde, fazendo coisas de gestão ali também. Você tem que revisitar a questão da Previdência Social, porque a Previdência Social tem problemas que são imediatos e problemas que vão crescendo ao longo do tempo. Então, você tem que votar isso também, reformas da Previdência que protejam os direitos, mas ponham ela mais forte ainda para frente. Então, tem toda essa estratégia para levar essa nova economia, esse Brasil realmente competitivo, um Brasil que vai se dar bem no novo ambiente. Enquanto isso, você precisa ter você sabe que você quer ir do ponto A para o ponto B, mas você tem que descobrir como. E aí, uma das coisas que precisa fazer é você ter a casa em ordem, você ter essa parte fiscal em ordem. Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado aprovou 3 projetos de lei. A primeira proposição acatada autoriza a administração a efetuar o pagamento de débitos trabalhistas e contribuições previdenciárias dos funcionários do Centro Terapêutico São Francisco, que integram reclamatórias trabalhistas junto às varas do trabalho de Lajeado, limitados aos valores de responsabilidade do referido centro terapêutico. O município de Lajeado integra as referidas reclamatórias e foi condenado subsidiariamente. Os referidos servidores prestaram serviço ao município de Lajeado na área da saúde em decorrência de convênios. Em seguida, os parlamentares autorizaram o Executivo a abrir crédito especial de R$70 mil na Secretaria de Governo. Segundo mensagem justificativa que acompanha o projeto, a abertura de crédito especial se faz necessária para a aquisição de um veículo do tipo carga para fiscalização de trânsito, em substituição ao veículo utilizado para pinturas, colocação e retirada de placas. Do Legislativo foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Hildo Salve, do PT, que altera a lei de 1997, que autoriza o Executivo a efetuar os descontos em folha de pagamento dos servidores municipais. Atualmente, o servidor só pode contratar novo empréstimo consignado se quitar o anterior. Com a nova proposta, o servidor passaria a dispor de valores para empréstimos até o comprometimento de 30% do salário líquido em prestação. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, fala sobre o aumento dos impostos proposto pelo governo. Dinalva Ferreira, da TV Senado, traz as informações. Renan Calheiros recebeu o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Paulo Scaff levou ao presidente do Senado a preocupação com as medidas de ajuste anunciadas pelo governo e criticou principalmente a volta da CPMF. O que o governo tenta é aumentar os impostos e tentando que a sociedade pague o pato mais uma vez. E a sociedade não está afim de pagar o pato mais uma vez, então vim externar aí ao nosso presidente do Senado e do Congresso a preocupação em relação à CPMF, a preocupação em relação ao aumento de tributos nesse momento de crise. Há uma resistência histórica do Congresso Nacional a elevar a carga tributária e a criar impostos. As pessoas, e eu sobretudo tenho recomendado, preferem que se faça corte profundo. A elevação de carga tributária, ela terá que ser uma consequência do corte, do ajuste. O presidente Renan Calheiros recebeu também o secretário de Segurança do Rio, José Maria Beltrame, e parlamentares da Frente pelo Controle de Armas. Eles defendem a rejeição do projeto que tramita na Câmara e que flexibiliza o estatuto
do desarmamento. A matéria dá 17 categorias profissionais, entre elas taxistas e caminhoneiros, o direito de portar arma em serviço. Também diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de arma e abre a possibilidade de que pessoas já condenadas pela justiça comprem arma de fogo. O Estatuto de Desarmamento é um instrumento que contribui muito para a redução dos homicídios e nós não podemos permitir, exatamente num país que tem um número de pessoas vitimadas por arma de fogo, agora venha flexibilizar, fornecendo armas de fogo, inclusive para quem responde a processo culposo, inclusive para quem mais de uma arma por pessoa. Quer dizer que isto é, na minha visão, isso é o verdadeiro descalabro. O Estatuto do Desarmamento é responsável pela diminuição da criminalidade no Brasil, especialmente do aumento do número de homicídios. E é importante, fundamental, que haja uma aliança do Parlamento, da sociedade, no sentido de manter os seus pilares. Em ato a ser realizado nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, na Escola Municipal Léo Joas, no bairro das Indústrias, em Estrela, o prefeito Rafael Malman assinará a ordem do início para a construção da sua quadra coberta. A obra terá 980 metros quadrados e será executada por meio de convênio firmado entre o governo de Estrela e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A empresa responsável pelos trabalhos é a construtora S. Noronha Eireli, EPP, de Lajeado, vencedora do processo licitatório. O custo total é de R$ 519 mil, incluindo material e mão de obra. Além disso, conforme o secretário de Educação Marcelo Malman, há uma contrapartida do município de mais R$ 50 mil investidos na adequação da área que vai receber a quadra. Conforme o secretário, a construção da quadra coberta é uma antiga reivindicação e trará uma nova realidade para a comunidade escolar. Ele ressalta que a Léo Joas é a maior escola da rede municipal, atendendo hoje 580 alunos nos 3 turnos. Apesar disso, ainda não possui um espaço adequado para a prática esportiva e realização de eventos e programações que envolvam os estudantes e a comunidade. O prazo para a entrega das obras é de 6 meses a contar da assinatura da ordem dos inícios do trabalho. E o extrato dos beneficiários do Bolsa Família vai informar a data do pagamento no mês seguinte e também a frequência escolar dos filhos dos beneficiados. Veja na matéria da NBR. O pagamento do Bolsa Família é sempre feito nos últimos 10 dias do mês. Em setembro, por exemplo, as famílias podem sacar os recursos entre o dia 17 e 30. E agora o beneficiário passa a saber a data em que vai receber o benefício pelo extrato bancário. Agora, no extrato que o beneficiário tira cada mês, quando ele vai sacar o benefício, tem lá as mensagens. Uma mensagem importante que tem é quando ele vai receber no mês seguinte. Então, a data de pagamento que cada beneficiário vai ter no mês seguinte, então agora, quem tirar o benefício em setembro, olha lá no extrato que já tem a data do seu pagamento no mês de outubro. E se o benefício estiver desatualizado, for a hora de atualizar o benefício, também vai estar lá escrito no extrato. Se a criança não tiver com uma frequência adequada, também vai estar escrito no extrato. Então, o extrato vai ser a melhor forma de comunicação entre nós que estamos administrando o Bolsa Família e o nosso beneficiário, que é quem recebe o Bolsa. O Dr. Kleber Seabra, em parceria com a Fundef, promove o primeiro curso teórico-prático de fissuras labiopalatinas. O curso vai ser realizado nos dias 21, 22 e 23 de setembro, em 2 locais, na Clínica Dr. Wilson Davis e no Hospital Bruno Borna, aqui em Lajeado. A programação é bem diversificada. Estão previstas aulas teóricas e cirurgias ao vivo. O encontro vai reunir participantes da área médica interessados em aprofundar conhecimentos na reabilitação de pacientes com fissuras labiopalatinas. Os profissionais inscritos são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e ainda da Argentina e da Colômbia. Os organizadores são o Dr. Kleber Seabra e o Dr. Wilson Davis. O curso contará com diversos profissionais da equipe da Fundef como palestrantes e convidados, como Cristiano Tonello e Eudes Nóbrega. E depois de 112 anos de ausência, o golfe retorna aos Jogos Olímpicos em 2016. Veja na matéria da NBR.
o campo de golfe é composto por 18 buracos. A tacada inicial é efetuada no tee de saída, onde nós temos os tee boxes, que são diferenciados pelas cores. Temos a cor amarela, que é para os profissionais e jogadores avançados, a azul, que é para os jogadores de nível médio e geralmente avançado, e o branco, que é para os jogadores iniciantes. Também temos o vermelho, que é onde efetuam as primeiras tacadas das damas. A primeira tacada é efetuada no tee de saída, onde a grama é ligeiramente baixa para facilitar a tacada do jogador. Uma vez efetuada a primeira tacada, nós vamos para o fairway, onde, de novo, se a tacada for reta, o jogador será recompensado com uma grama baixa e nobre. Em compensação, se o jogador errar para algum dos lados, para a direita ou esquerda, ele se encontrará no rough, onde a grama é alta e onde ele vai ter dificuldade não só da grama alta, mas também de árvores que estarão tampando o caminho até a bandeira. Agora nos encontramos no green, que é onde o buraco é finalizado e onde se encontra a bandeira. A grama aqui é bem baixa e é a parte mais nobre do campo. As madeiras são os tacos usados para as tacadas iniciais, que tem um comprimento um pouco maior e uma cabeça também maior. Isso vai fazer que a gente consiga uma maior distância na tacada. Agora vamos falar dos ferros. Esses tacos são usados para as tacadas de aproximação. Eles têm um ângulo um pouquinho mais aberto, que fazem que a bola vá um pouquinho mais alta e um pouco mais curta do que as madeiras. E agora temos o pater, o taco usado para finalizar o buraco. Esse é o taco mais importante e o que requer a maior precisão. Além dos tacos, nós temos a bola, que é padrão para todos os jogadores, e o tee, que é usado na primeira tacada com o fim de facilitar a tacada, elevando a bola um pouquinho. No golfe existem vários tipos de tacadas. Vou agora falar sobre as 5 principais. A primeira, o hook, que é o efeito de direita e esquerda, seria equivalente a uma rosca no futebol. O slice, que é o efeito de esquerda para direita, que é o contrário do hook, que seria equivalente a uma trivela no futebol. Depois podemos bater a bola também baixa ou alta, e depois a bola reta, que é a mais complicada de todas. Mais esportes você tem daqui a pouco no Papo de Boleiro. E o governo de Lajeado estará representado na 7ª Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari, a Construmóvel, através de um estande localizado no pavilhão 1. Recentemente, a comissão organizadora do evento reuniu-se na ACIL para acertar os últimos detalhes da feira, que ocorre de 22 a 27 de setembro no Parque do Imigrante. Na Construmóvel 2015, a Prefeitura vai divulgar os serviços disponibilizados nas 14 secretarias municipais através de material impresso, audiovisual e da orientação de servidores. Um dos destaques será a Central do Empreendedor, cujas informações serão disponibilizadas aos visitantes pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Também está prevista a distribuição de mudas de árvores pela Secretaria da Agricultura e Urbanismo. A participação da Prefeitura Municipal envolveu a cedência dos ambientes do Parque do Imigrante, o custeio das despesas de água e luz durante o evento, o repasse de R$ 150 mil através de lei. Como contrapartida, está previsto que a ACIL deverá aplicar R$ 15 mil em obras e melhorias do Parque do Imigrante e disponibilizar à Prefeitura uma estrutura física com no mínimo 15 metros quadrados, já montado, em forma de estande. A última edição foi em 2013 e registrou público de 27 mil visitantes. A feira fechou 23 milhões de reais em negócios através de mais de 300 expositores espalhados em cerca de 5 mil metros quadrados de área. E veja como será esta quinta-feira com Camille Lenz e a previsão do tempo. Olá, este é o Boletim do Tempo para esta quinta-feira, 17 de setembro. A previsão é de chuva para o resto da semana, devido a uma frente fria que está sobre o estado. As temperaturas são amenas e não variam muito ao longo do dia. É preciso prestar atenção, já que a chuva vem de forma esporádica e forte. O exemplo disso foi a chuva que atingiu a região por volta da 1h da tarde, fazendo o dia virar noite de repente. Vamos ver então como ficam as temperaturas para hoje? A mínima para Lajeado deve ser de 15 graus. Ao longo do dia, a temperatura não varia muito e não deve ultrapassar os 19. A umidade do ar deve chegar a 94%. Já em Relvado, a temperatura será um pouco mais quente. A mínima é de 20 graus e a máxima é de 26. Este foi o Boletim do Tempo para o Redação Informativo desta quarta-feira. Nós voltamos amanhã. Até lá!
Obrigado, Camille. E a campanha solidária Quem Traz Brinquedos Leva Sorrisos, promovida pela Rádio Univates FM, em parceria com o Clube do Rock do Vale do Taquari, está em sua segunda edição. Serão aceitos objetos recreativos que estejam em boas condições, visando a segurança das crianças. As doações podem ser entregues até o dia 6 de outubro no estúdio da Univates FM, a sala 112 do prédio 11 da Univates, no Galeras Rock Bar, Ponto Forte Videolocadora, Compasul, Dinacom, Companhia Fármacos, PBS Advogados, Coleta de Eletrônicos, Informe dos Vales, Mecânica Bertelli, Cursos Qualitá e Colégio Gustavo Adolfo. Neste ano, as entidades que receberão os brinquedos são a Sociedade de Assistência à Infância de Auxílio aos Necessitados, a SAIDAN, e o Projeto Vida do bairro Santo Antônio, em Lajeado. Entretanto, outras crianças podem ser beneficiadas dependendo da quantidade arrecadada. A primeira edição da campanha, lançada em 2014, beneficiou as entidades Abrigo 300 de Gideon e o projeto Saber Viver, com mais de 250 brinquedos doados. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 16 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quinta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.